E aí, gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos, esse é o canal dos... E aí, gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao... E aí, gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos, esse é o canal do... Oi, gente, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos, esse é o canal do Centro Espírita Zico Horta. E hoje a gente vai falar um pouco sobre ansiedade. Ansiedade é muito comum, né, a todas as pessoas. É algo que todo mundo já sentiu ou sente. E em algum ponto, isso é normal. É normal você se sentir ansioso com alguma coisa que você gosta, que tá para acontecer, ou uma viagem que você vai fazer, ou então você vai visitar alguém que você gosta, faz muito tempo que você não vê, você fica empolgado, assim, animado, ansioso com aquilo, ou até com coisas preocupantes, assim, por exemplo, você vai fazer uma prova que vai ser muito importante, você tá aflito, né, com a chegada daquilo, você não sabe o que vai acontecer, ou então uma entrevista de emprego. É muito normal a gente se sentir ansioso em situações desse tipo. Agora, o problema é quando a ansiedade começa a passar para um nível maior. A gente se sente ansioso, muito ansioso com tudo. Tudo é motivo da gente passar mal, a gente não consegue se concentrar, não consegue focar, aquela ansiedade pega a gente em todos os sentidos. E nesse ponto já começa a virar uma coisa nociva pra gente, já não é mais algo normal, é algo que a gente precisa se preocupar. E de onde que vem, né, essa ansiedade toda? Como isso surge? Tem dois fatores, tipo, principais, externamente, né, que no mundo inteiro que ajudam, né, causam, né, essa ansiedade do jeito que tá. Porque se você sair na rua, por exemplo, e perguntar para as pessoas, você pode ter certeza que a maioria vai falar que é muito ansioso, que tudo é motivo de ansiedade. Então, quais seriam esses fatores, né, que influenciam todo mundo? O primeiro é que o mundo está muito acelerado, a gente está muito acostumado com as coisas automáticas, com respostas muito rápidas. Então sempre que a gente quer saber de alguma coisa, a gente quer saber na hora, a informação a gente tem na hora. Quando você manda uma mensagem para uma pessoa, por exemplo, pelo WhatsApp, você fica ali naquela preocupação intensa, querendo que a pessoa te responda rápido. Se quando fica azulzinho lá que da notificação que a pessoa viu, você já tá tipo, vai, responde, porque não me respondeu ainda. Então a gente tem essa questão de estar tudo muito acelerado. Fora as coisas são muito automáticas, tudo sai muito rápido, a gente vai comprar comida, sai muito rápido, então a gente se acostuma, né, com essa velocidade das coisas. Outra questão, né, outro fator seria a competitividade, né, e as coisas que os padrões que a gente precisa alcançar, né, hoje em dia. A gente tem que sempre estar com a melhor coisa, a melhor roupa, a melhor coisa mais atual, assim, os nossos objetos, digamos assim, e os padrões que a gente tem que alcançar, tipo, padrões físicos, estéticos, familiares. Você tem que ser bem sucedido financeiramente, ter aquela família modelo, bonitinha, tem que estar com o corpo dentro do padrão, tudo. Então essa competitividade, toda essa cobrança influencia muito, né, na nossa ansiedade, porque a gente fica querendo ter o controle de todas essas coisas. E a gente acaba caindo nessa, né, de ir no automático. A gente trabalha muito, faz tudo muito, tem que tirar as melhores notas, e você acaba não tendo tempo para parar um pouco e dar uma respirada. E tem dois fatores que são mais individuais, assim, né, que influenciam muito para tornar uma pessoa ansiosa. Um deles é a infância, que fala da criação que a gente teve, que muitas vezes os nossos pais nos cobravam muito, não que seja culpa dos nossos pais, né, porque eles fizeram o melhor que eles podiam com o que eles sabiam. E essa questão da cobrança que a gente teve dos nossos pais quando a gente era mais novo, para ser de um jeito ou ser de outro, e acabamos nos comparando também. Ah, não, porque o seu primo já fez isso, não sei o que, você tem que fazer também, e esse tipo de coisa, sabe? E outro fator seria a questão de vidas passadas, as aflições que a gente vem acumulando durante as nossas vidas, né? E a gente tem essas preocupações até hoje, então, né, gente? E eu acredito que isso seja de todo mundo, né? Acaba influenciando todas as pessoas, porque a gente está num planeta de provas e expiações, então a gente sabe que a gente veio para resgatar, para se retratar em vários aspectos,
a gente não é perfeito, então a gente tem essas aflições de coisas que a gente precisa lidar ainda. Então, na questão da visão espírita da ansiedade, ela fala da ansiedade como uma ilusão de controle que a gente tem. A gente tem a ilusão de controle, que a gente consegue controlar o tempo, as outras pessoas, situações, são coisas que estão fora do nosso alcance, né? A gente não consegue controlar as outras pessoas, o tempo. A única coisa que a gente consegue controlar é a gente. Então a gente tem que focar nisso, que a gente tem que abandonar essa ideia de que a gente vai controlar a situação, uma pessoa, outra, o que vai acontecer no futuro. Isso está além do nosso poder. A única coisa que a gente consegue focar, que a gente consegue controlar é a gente. Então a gente tem que abandonar essas ideias de querer controlar além e focar na gente mesmo, tipo, se preocupar em lidar com você e não com coisas que estão fora do seu alcance. E uma outra ideia do espiritismo em relação à ansiedade seria a questão da confiança, que está tendo uma falta de confiança, ou em Deus, com a ideia de que se a gente está vivendo, né, aqui nesse momento, é porque a gente está na hora certa, a gente precisa estar aqui. E Deus não nos daria uma missão que a gente não seria capaz de cumprir. Se a gente está tendo toda essa preocupação com o futuro, se a gente vai conseguir controlar isso ou aquilo, significa que a gente não está parando para pensar que Deus sabe do nosso caminho e sabe o que é bom e o que não é bom pra gente. Se a gente está aqui com esse nosso objetivo, que às vezes a gente nem sabe qual que é, né, mas que a gente sabe que a gente precisa melhorar e evoluir, a gente vai conseguir, a gente tem essa capacidade, que a gente não está sozinho, então a gente tem que lembrar de ter essa confiança em Deus. E a outra questão da confiança é que a gente está tendo uma falta de confiança com nós mesmos, porque, como eu disse, a gente é capaz, não é uma questão de cobrança, é uma questão nem de pressão, é uma questão de você saber que você consegue, sabe? Você olhar para dentro, respirar, ver quem sou eu, o que eu tenho que eu vou conseguir fazer isso, não vou fazer aquilo. Você tem que se estudar um pouco e saber onde você precisa melhorar, sabe? Se conhecer para poder confiar em você mesmo, saber quais são os seus pontos fortes e fracos para você trabalhar em uns e saber utilizar os outros para você conseguir seguir em frente, né? Outra questão de um problema espiritual da ansiedade seria que a ansiedade causa na gente essa questão da angústia, da aflição, da angústia e da aflição, que são coisas que abaixam o nosso padrão vibratório. E quando o nosso padrão vibratório fica baixo, a gente fica suscetível a nos conectarmos com outros espíritos que estão no mesmo padrão. Então vai acabar com mutuamente a gente vai atrapalhar a pessoa que se conectou com a gente e ele também, essa pessoa, esse espírito, né, vai atrapalhar a gente, porque estão ambos em um estado ruim, assim, de perturbação. Então vai ser uma coisa que não vai ser muito boa, né, não vai ser muito produtiva. E o que a gente teria que fazer, né, para poder conseguir lidar com essa questão da ansiedade, trabalhar isso? O tratamento da ansiedade não é tipo, você precisa de uma religião, você precisa de um médico, você precisa das duas coisas juntos, sabe? Você precisa sim procurar um psicólogo, uma pessoa que saiba desse assunto, que vai te ajudar com o tratamento certo, se tiver necessidade de algum medicamento e tal, mas é muito importante você se voltar para um lado religioso, porque você tem que ter a confiança em Deus e a confiança em si mesmo. E, por exemplo, a doutrina espírita, que é o nosso caso, mas eu acredito que qualquer forma de se espiritualizar seja muito importante, mas, por exemplo, na doutrina espírita a gente sempre fala sobre a reforma íntima, e é uma questão de se confiar em si mesmo, você olhar para si e saber o que você tem que fazer. E confiar em Deus é uma coisa que é geral, né? A gente precisa de Deus, porque senão a gente vai acabar se perdendo, né? Então é importante que a gente sempre mantenha, né, a leitura, ler bons livros, porque é onde a gente adquire conhecimento, né, e acaba melhorando, né, com o conhecimento, para colocar isso em prática. Na questão do centro, o passe é muito importante, porque equilibra as nossas energias e é algo que vai nos ajudar, porque a gente sabe que essas questões que a ansiedade vai causar, essa aflição, angústia, é algo que nos desequilibra. E tomar o passe, por exemplo, é algo que vai nos ajudar a se alinhar. E muito importante você fazer uma coisa que você gosta, né? Porque a gente conversou na mocidade sobre,
E a galera diz que o melhor é você, tipo, conseguir não se distrair, mas conseguir se conectar ali fazendo uma coisa que você gosta. Porque se distrair não é esquecer da situação, porque você não pode, tipo, esvaziar a sua cabeça. Assim. Você tem que saber que o problema tá ali. Mas é não deixar ele tomar conta de você. É você fazer algo que você goste pra você ir aprendendo a lidar com isso. E nessa época de quarentena, né, que a gente tá vivendo aí, eu acredito que isso seja o mais importante. Você fazer o que você gosta e não, tipo, esvaziar sua mente. Tipo, não vou pensar nisso, não vou pensar nisso. É você pensar mesmo, porque você não pode fingir que o problema não existe. Você tem que tentar lidar com ele da melhor forma possível. Então aproveitar essa época aí de quarentena pra você fazer o que você gosta, mas assim, com você, sabe? Lembrar de fazer com você, porque o mundo acelerado do jeito que tá, a gente acaba se perdendo um pouco da gente. A gente faz tudo o que tem que fazer, no tempinho que sobra a gente tá lá mexendo no celular, fazendo não sei o que. E aí nessa época que o mundo para, a gente vê tipo, e agora o que eu faço? Tá acostumado a fazer tanta coisa, né? E aproveitar para fazer um pouco do que você gosta, sei lá, faz um exercício, desenha alguma coisa, pinta, pula, dança, ouve música, mas com você, com a sua, aproveitar a nossa própria companhia, porque se a gente não souber lidar com a gente, como é que a gente vai saber lidar com os outros? E para quando passa, ver o lado bom desse momento, né, que a gente tá vivendo, porque se a gente tá tendo que ficar dentro de casa, à toa, não é, né? Então a gente vê o lado bom, aproveitar esse momento para se conectar com a gente, para se conectar com Deus, fazer o culto no lar, fazer as nossas preces. E para quando isso tudo acabar, a gente poder voltar com mais paz, saber lidar melhor com a gente, para quando a gente voltar a ter contato social, a gente conseguir lidar com as outras pessoas também, de uma forma melhor e com mais paz, né? Então, eu acho que por hoje é isso. A gente se vê algum outro dia por aí. E fiquem todos com Deus. Amar é ser mais livre, liberdade é condição pra alcançar felicidade, seja neste mundo ou não. Esquece o tempo dos mitos dessa ilusão constante de que viver pro mundo era o bastante. Talvez chamar meu nome não passasse de uma simples convenção. Esquece o tempo marcado pelo orgulho e a vaidade. Erraste por não ter a humildade de admitir tuas faltas, de dobrar-te ao pedido de perdão. Esquece tudo e vem, senta ao meu lado. Nós precisamos conversar. Meu fardo é leve, a escolha é tua. Não perde o tempo de mudar. Esquece tudo e vem, senta ao meu